Maratona Aquática 14 Bis. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência como atleta, como foi, como que faz o planejamento, treinos e investimentos, né? E como que é a realização da prova. Bom, vamos lá. No final de 2022, em outubro, eu defini junto com a assessoria que eu treino natação, como meta fazer a 14 Bis no final de 2023. E aí, como prova treino, nessa preparação a gente decidiu fazer também a prova da Ilha do Mel, que eram 13 quilômetros, né, que seria em abril. Então, abril teria essa primeira experiência de 13 quilômetros e no final de 2023 a 14 bis, que são 24 quilômetros. Eu já tinha alguma experiência em águas abertas, né? Já tinha nadado algumas travessias curtas e regulares, então aqui em São Paulo a gente tem o Circuito Netuno, com provas de 1,5 km, 3 km, tem o Circuito Marés, que eu fiz algumas provas de 2,5 km, fiz também o Aquaman em Cocanha, a prova mais longa, que são 7 km, fiz a travessia do Canal de Ilhabela, que são 3.800, né? E além das natações nos treinos e provas de triatlon, né? Então eu comecei a fazer duatlon e depois triatlon em 2016 e fiz todas as provinhas, né? Short, Olímpico, meio Ironman e o Ironman Full em 2022. Então além das provas de triatlon, que tinha natação, tinham treinos para isso, eu fiz também como complemento para melhorar a natação, né? Que sempre foi um ponto fraco meu, essas travessias apenas com o objetivo de melhorar a natação. Então, os treinos específicos para a maratona aquática 14 bis eu comecei a fazer em 2022, no finalzinho, mas eu já tinha essa experiência. E aí o que aconteceu em 2023 foi um aumento do volume de treinos, uma regularidade maior, né? Passei a treinar 3, 4, até 5 vezes por semana os treinos de natação, além de treinos longos e simulados a cada um mês ou a cada mês e meio, né? Que aí a gente tinha treinos que iam de 2 horas, 3 horas ou até mais volumes, né? Só como referência, né, lá no final de 2022, quando comecei essa preparação para a maratona aquática, meu ritmo era aproximadamente 2 minutos e 30 a cada 100 metros, e eu cheguei agora perto aqui da 14 bis com um ritmo de 2 e 5, 2 minutos e 10 a cada 100 metros. Então foi um ano que eu consegui evoluir na natação, passei a nadar um pouco mais rápido, né? Embora pareça pouco, né? 20, 25 segundos a cada 100 metros, mas na natação é assim mesmo, a evolução ela é bem lenta, né? Eu acabei pausando também os treinos de triatlon, né? Parei de pedalar, reduzi quase que a zero os treinos de corrida, porque os treinos de natação começaram a ficar volumes muito grandes e não dava para conciliar tudo, né? Então vamos lá, sobre a 14 bis, né? Esse mapinha aqui em cima, ele mostra o percurso da prova. Então, uma das mais tradicionais maratonas aquáticas que tem no Brasil, né? Ele começa ali em Bertioga, a largada no Forte São João. A gente vem pelo canal de Bertioga e sai até na base aérea de Santos, né? Que fica ali na divisa entre Guarujá e Santos, tá? Qual que é a diferença de uma maratona aquática para essas travessias tradicionais aí, né, como o Circuito Marés, né, ou mesmo o Rei e Rainha do Mar, ou as próprias natações de triatlon, né? As principais que eu vejo são assim, além de serem provas mais longas, são provas de resistência, nas maratonas aquáticas, pela distância e o tempo que você vai ficar nadando, você precisa se hidratar, tomar gel, se alimentar durante a prova. Então você acaba usando esse período de preparação, né, esses treinos longos e simulados, eles servem para você se adaptar e testar essa hidratação e alimentação e ajustando isso, né? Uma outra coisa que eu achei muito legal na maratona aquática também é que provas acima de 10 quilômetros, de forma geral, né, 14 bis é assim, a Ilha do Mel também é, né? Cada atleta precisa contratar um caiaque ou um barquinho para ir como apoio. Então cada atleta tem um apoio individual que vai ao lado dele, né? Então aqui, ó, nessa foto aqui,
eu mostro um dos exemplos de apoio, que pode ser um barco. Então, esse é um barquinho a motor, que vai uma pessoa conduzindo o barco ali, e dá para ir mais uma ou duas pessoas no barco, que pode ser o seu técnico, um amigo seu, um parente, né? Então, esse é uma opção mais cara e um pouco mais confortável. Você tem até um espaço maior ali para você levar um cooler maior com sua alimentação, hidratação, né? Então vejam que o barquinho vai indo e o atleta vai nadando aqui ao lado, um pouquinho atrás, um pouco na frente. Mas isso é bacana que dá uma segurança muito grande para o atleta. Toda hora que você está nadando, você está vendo ali o seu apoio, o seu técnico, o seu barquinho ao seu lado. Uma outra opção, que aí é um pouquinho mais barata, é um caiaque. Então, aqui um exemplo de um caiaque prestando apoio para um nadador, né? O caiaque é um pouco mais barato, mas ele é mais limitado. Então, para a pessoa que vai remando ali é mais desgastante, né? E essa própria pessoa que vai remando, como só dá para ir um no caiaque, não dá para ir mais de uma pessoa, essa é a pessoa também que vai te ajudar na hora de se hidratar, servir ali o que você vai tomar, te entregar o gel ali na beiradinha, né? Então é uma logística um pouco mais complicada, mas tem bastante gente que vai com caiaque também, né? Que mais aqui? Um outro ponto interessante é na prova da 14 bis e na prova da Ilha do Mel, são provas que não valem para ranking, não dão classificação para nenhuma outra brasileira, mundial, nem nada, né? Não vale para efeito de Guinness Book, não tem nenhuma comparação. Então é uma prova meio que amadora, né? Muitos atletas fortes vão ali pela tradição da prova, para ter ela no currículo, e alguns atletas usam a 14 bis, por exemplo, como preparação para o Canal da Mancha. Então é a maior maratona aquática que a gente tem no Brasil. A água ali é fria, mas não tão fria quanto o Canal da Mancha, né? Então serve como preparação. Mas qual que é a diferença que eu quero comentar? Nessas provas tipo Canal da Mancha, igual nessa foto que tem aqui, essa aqui, se eu não me engano, é o Glauco Rangel. Nesse tipo de prova, que tem uma cronometragem oficial, vamos dizer assim, o atleta não pode encostar no barco para se hidratar e se alimentar. Então ele tem que ficar flutuando ali no palmateio e conseguir pegar o gel, pegar a garrafinha, o copinho e se alimentar. Isso é difícil, tem que treinar, né? Quem não está acostumado, eu treinei isso, melhorei um pouquinho, mas tenho bastante dificuldade ainda, porque você já está cansado ali para você conseguir ficar flutuando ali e se hidratar. Na hora que você levanta a mão, você afunda. Aí você tem que ter a perna forte, a perna rápida ali no batimento para conseguir fazer isso sem encostar no barco. Na 14 bis e na Ilha do Mel, como não tem essa rigidez, você pode segurar ou encostar no caiaque para se alimentar, para fazer a sua hidratação. Tá? Então é bem mais confortável. Eu usei desse recurso, né? Esse é um momento que você até descansa um pouquinho ali, né? Então você consegue se hidratar, se alimentar e é um momento que você conversa com o seu técnico, com quem está ali no seu apoio. A pessoa que vai no barco ou caiaque, nas duas provas que eu fiz, a gente conversou bastante, né? Antes do início da prova, na 14 bis era meu técnico, então ele sabia todo o planejamento. Ele também é a pessoa que avisa você o horário que você tem que parar. Então eu me hidratei e me alimentei a cada 30 minutos. Então era ele que a hora que dava 30 minutos, ele assobiava, ele apitava e me chamava para vir para o barco, eu encostava e fazia hidratação. Porque você nadando sozinho, é difícil você lembrar desses horários, você vai esquecer, né? Então precisa a pessoa do barco fazer esse papel, seu apoio. Outra coisa também, na hora de contratar o barco, eu vou falar de custos mais à frente, né? É importante ser uma pessoa com experiência, no caso da 14 bis, principalmente com conhecimento do canal, porque o canal tem muitas manhas, ele tem correntes, tem entradas e saídas de rios, né? Então, se você passa perto de um rio grande que está desembocando ali, você vai ter influência naquela corrente do rio. Pode gerar algum turbilhão, você demorar para conseguir sair do lugar, demorar para passar. Então, o ideal é quando tem um rio grande, por exemplo, você ter cruzado antes o canal e estar nadando na margem oposta, para você não sofrer a influência da correnteza desse rio. Então, somente uma pessoa, um barqueiro com conhecimento do canal, de preferência até que já tenha apoiado atletas em outras provas, que vai saber esses melhores caminhos para te conduzir, né?
E uma outra coisa super bacana também, diferente das provas de travessias tradicionais, igual eu falei, circuito marés, Netuno, ou da própria natação do triatlon, porque nessas provas menores, que você não tem o apoio, o atleta tem que nadar e se direcionar. Então você tem que toda hora estar respirando, olhando para frente para fazer a sua navegação, né? Não ir em linha torta, você fazer o caminho mais curto ali. Na maratona aquática, como tem um barquinho de apoio, e esse barqueiro é um barqueiro experiente, o legal é que você segue o barco de forma geral. Então o barco sempre vai estar ao seu lado ou um pouquinho à sua frente, né? E o barco vai te guiando. Então meio que você vai seguindo o barco, tá? Então isso ajuda muito, porque o barqueiro vai te indicar o melhor caminho para você ser mais rápido, mais eficiente, não pegar esses momentos complicados ou evitar, né? E também evita de você ter que ficar levantando a cabeça olhando para frente. Você pode ficar respirando sempre na lateral, né? Facilita muito. Então isso é uma coisa que eu adorei, achei muito bacana assim da maratona aquática, diferente dessas provas curtas, né? Bom, vamos lá, falar um pouquinho bem rápido sobre o canal. Então veja que a prova começa aqui em Bertioga, o canal perto ali do Forte São João ali é grudadinho na praia de Bertioga e termina aqui na base aérea de Santos, que meio que emenda aqui nas praias de Santos, perto aqui onde tem o porto, né? O que acontece? Como o canal é aberto dos dois lados, esse gráfico aqui ele mostra a maré subindo e descendo de Bertioga. De forma geral, né, a gente acabou aprendendo em função da prova, a maré começa a subir e demora de 5 a 6 horas para terminar de encher, e depois ela vaza também, com alguma oscilação aí de 4 horas e meia, 5 horas até 6 horas para vazar. Então o tempo todo o mar fica subindo e descendo, a maré sobe e a maré desce. Como o canal é aberto dos dois lados, quando a maré começa a subir, então nesse exemplo aqui, não é do dia da prova, mas só como exemplo serve. A maré começou a encher aqui às 10 horas da manhã, vai subindo, 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 e ela parou de encher 15h30 da tarde. Então nesse exemplo foram 5 horas e meia de maré subindo. Então quando a maré sobe, ela sobe dos dois lados, significa o quê? Que a gente saiu daqui de Bertioga, né? Daqui de Bertioga, desse daqui, e você está nadando a favor da correnteza, porque o mar está te empurrando, a água está entrando no canal. Como você está nadando em direção ao meio do canal, você está a favor, você vai ser ajudado. A hora que você chegar no meio do canal, que é mais ou menos ali, o pessoal chama do Largo do Candinho, é onde tem alguns turbilhões de água ali, porque ali meio que é o meio, então as águas vão se batendo, vão se encontrando, porque está enchendo dos dois lados e ali fica uma indefinição, né? Mas depois que você passa do meio, se você passar do meio e o canal ainda estiver enchendo, você vai pegar corrente contra, porque você está nadando em direção à saída do canal ali na parte de Santos e está entrando água por ali. O canal está enchendo um dos dois lados. Então essa prova longa, todo mundo pega, de forma geral, corrente contra em algum momento. Pode ser meia hora, 1 hora, 2 horas. Os atletas mais rápidos, às vezes pegam a segunda metade inteira do canal contra, porque eles nadaram tão rápido, chegaram ao meio, que antes do canal terminar de encher, eles vão acabar a prova, só que eles vão nadar a segunda metade inteira contra. Tá? A gente que nada mais lento, pega um período menor contra, porque a gente chegou no meio, pegou contra, nada ali meia hora, 1 hora, 2 horas, e depois o canal dá uma estabilizada, que a maré parou de encher, e a hora que a maré começa a vazar, começa a sair água pelas duas pontas do canal, a gente não terminou ainda, aí a gente é ajudado. Né? A maré vazando puxa a gente, ajuda a gente a nadar mais rápido até a chegada. Tá? Então isso é muito importante. Uma outra coisa importante também, que vale pensar, né, ao se inscrever no maratona aquática, é estudar as condições. Então aqui no canal, o pessoal fala que a temperatura oscila entre 22 a 24 graus, a temperatura da água. Eu tenho dificuldade com água fria. É uma água fria, né? A gente nada em piscina a 27, 28, às vezes 29 graus. Então você passar 7, 8, 9, 10 horas nadando numa água 21, 22, 23 graus, tem que treinar, porque senão a gente sofre, né? Tem muita dificuldade. Então aqui é um acompanhamento das temperaturas ali no canal de Bertioga, né?
Eu fiz um treino no comecinho de novembro, que a água estava bem fria lá, estava acho que 21, 22. No dia da prova que eu dei sorte, que estava, pelo a medição aqui, 23,5 mais ou menos, né? E tinha até alguns trechos de canal que tinha água bem mais quente, porque estava sol, a água um pouco parada, às vezes que tem uma corrente menor. Então cheguei até a pegar alguns trechos bem quentes, foi o que me ajudou a conseguir terminar a prova, né? E o que mais também que acontece no canal, então além da corrente, né, pela questão da maré subir e descer, temperatura, no canal sempre tem água viva, né? Tem anos que tem mais, tem anos que tem menos. Nesse sábado agora que eu fiz a prova, eu peguei uns 2 ou 3 trechos longos com bastante água viva. Você dava abraçada, você sentia a água viva nas mãos ali, então incomodava ali, né? Eu não tenho muito problema com alergia, queimadura, mas você sentia a cada abraçada você bater em água viva assim e demorava para sair do trecho com água viva. Então pessoas que têm algum receio, algum medo ou alergia, tem que treinar, ver qual a melhor forma de não sentir isso, né? No corpo a gente passa tanto para prevenir um pouco quanto a queimadura de água viva, quanto para preservar o calor corporal, para não ir perdendo o calor e passar frio. A gente passa aquela vaselina, né? Uma vaselina própria para natação na barriga, nas costas, nas pernas, né? No antebraço também, né? Menos nas mãos e no rosto. Então isso ajuda para manter a temperatura e acaba ajudando também, criando uma camada aqui que eu acredito você não sente muito quando você passa ou encosta em água viva, tá? É um produto aí que precisa usar. Vamos lá. Um ponto que eu queria comentar, assim, igual eu falei, eu tive muita dificuldade com água fria, então eu fiz alguns treinos no Riacho Grande, na represa, e eu pensei até em desistir de fazer a 14 bis, porque eu peguei alguns treinos ali na represa com água 21, 22 graus, e eram treinos que eu tinha que ter feito 2 horas, 3 horas de natação, e eu parei com meia hora, parei com 40 minutos, porque eu estava sentindo frio tremendo, né? Aí, no meu caso, a hora que o frio entra na cabeça, você começa a pensar no frio, a perna enrijece, você não consegue nadar mais, a quadril afunda, um desastre, né? Então eu insisti bastante, fiquei indo no riacho várias vezes, né? Mas em algum momento eu achei que talvez não ia conseguir, né? Porque eu estava pensando nisso. Se eu não aguento ficar 2 horas aqui no riacho nadando a 22 graus, como é que eu vou conseguir nadar 8, 9 horas no canal, né? E porque essa prova da 14 bis não pode usar roupa de neoprene, tem que só de bermuda ou sunguinha de natação ali. Então precisa se adaptar ao frio. O que eu fiz que me ajudou muito, né? Além dos treinos técnicos que eu comentei da assessoria, né? Eu acabei contratando o trabalho do Zé Ferreira, né? Ele se intitula um treinador mental, né? Então ele me ajudou a traçar uma estratégia mental, né? Um planejamento para cumprir a prova. Então a gente montou, por exemplo, aqui uma planilha, né? Eu até imprimi essa planilha, plastifiquei, deixei com o meu técnico no barco. Então assim, a gente fez várias reuniões para entender, né? Realmente se eu estava sentindo frio, qual eram os medos que esse frio trazia, qual eram os efeitos físicos no corpo, isso ajudou muito. E nessa planilha, só para um resumo dela, eu dividi assim a prova em trechos de 1 em 1 hora, né? Coloquei o tempo máximo que talvez eu faria, coloquei 9 horas aqui, né? E simulando que eu conseguiria nadar em cada hora 2,5 km, para mim seria algo factível. E em cada trecho nadado, ou seja, a cada hora, eu coloquei um objetivo. Então isso eu desenhei, o Zé me ajudou a construir, ajudou muito. Então, para cada hora nadada que eu conseguisse nadar e atingindo aqui, isso eu tinha, para mim, ia trazer algum significado, ia trazer algum sentimento, né? Então eu escrevi numa outra coluna qual o sentimento que eu queria ter, o que ia significar aquilo para mim. Então a cada vez que eu atingia essa hora, eu lembrava dessa planilha, eu tinha estudado, ela tinha decorado, e isso foi uma coisa muito boa que me ajudou a ficar 100% do tempo dentro da prova pensando só em coisas positivas, né? Porque você não pode pensar em algo negativo, né? Você não pode pensar na dor, pensar numa ameaça de cãibra que está dando, um trecho que você passa num momento de água muito fria perto de um rio, não pode deixar o frio entrar na sua cabeça, então você tem que ficar sempre trazendo coisas boas, né?
Então, esse trabalho com o Zé foi fundamental, né? Talvez sem ele eu não conseguiria ter terminado a prova, porque eu fiz a prova, não percebi, curti muito a prova. Se eu senti frio foi muito pouco, não consegui rapidamente assim pensar no que eu tinha focado, que eu ia me concentrar, né? E o meu técnico, Vanderlei Santos, ajudou bastante, porque ele até usou essa planilha em vários trechos para ir conversando comigo e me lembrando aqui que eu tinha atingido o objetivo, o que aquilo representava para mim, foi muito bacana. Além dessa planilha aqui com o Zé, queria compartilhar, tem esse livro aqui que é muito bom, que vai mais ou menos na mesma linha, ele chama O Tal do Esporte. E é um livro sobre uma metodologia, uma filosofia oriental, né? No fundo, ele complementa esse trabalho do Zé, os dois estão alinhados, né? Que esse livro ele te ensina a criar, né? A trabalhar qual a importância das visualizações, né? Então, se você começa uma prova, você tem que visualizar, né? Cada trecho da prova. Você tem que visualizar você chegando ali, né? O que isso vai representar para você, a alegria que vai te trazer, né? Então, você visualizando isso, a sua mente passa a acreditar naquilo, mesmo que ainda não aconteceu, e você consegue ficar o tempo todo focado na prova que você precisa, e positivo, né? E sem deixar esses pensamentos negativos entrarem, porque a maratona aquática ela é muito solitária, né? Você fica ali nadando, você vai sentir dor, né? Mas você tem que se concentrar em outras coisas, coisas boas, né? Então, fiquei muito feliz aí, foi um trabalho bacana que o Zé fez aí. Aqui está a medalha da prova, né? A medalha da 14 bis. Comentando os últimos pontos aqui. Investimento, quanto custa fazer a prova, né? A inscrição eu paguei R$ 260. No momento da inscrição para a Associação 14 Bis, né, o principal organizador dessa associação é o Percival Milani, que é uma pessoa sensacional, acho que há mais de 10 anos ele organiza a 14 Bis, é um dos principais organizadores, né, não é ele sozinho. E o Percival é uma pessoa, é um nadador experiente, ele foi um dos primeiros brasileiros a conseguir cruzar o Canal da Mancha nado. Então, um baita cara. Então, no momento da inscrição, você tem que pagar os R$ 260, você tem que assinar um termo de responsabilidade, isso você faz tudo digital, né, em casa, pelo computador. Você tem que mandar um atestado médico recente, né, dizendo que você está em condições de saúde físicas ali para participar de uma prova dessa. E também precisa, que é uma novidade que eu não tinha visto em outras provas, de um atestado técnico. Então também o seu técnico de natação, da assessoria que você treina, tem ali o número do registro dele como profissional, ele tem que assinar e nesse termo está dizendo que ele atesta que você está em condições, está preparado, inclusive tecnicamente, para aguentar uma prova dessa duração e dessa distância. Tá? Então sem esses documentos, sem o termo de responsabilidade, sem o atestado médico e sem o atestado técnico, não consegue fazer inscrição para a prova. Tem que mandar isso aí para ser inscrito. O apoio que você tem que contratar, né, individual. O caiaque é em torno de R$ 600, um pouco mais, um pouco menos. E o barco a motor aí a partir de R$ 900, pode ser um pouquinho mais caro, tá? E como eu comentei, né, é importante contratar alguém que tenha experiência, conhecimento do canal, né? Eu ouvi pessoas falando, até vi pessoas ali que às vezes leva a esposa, a namorada para ir remando no caiaque, né? Pode levar? Pode. Só que imagina, né? Se essa pessoa não tiver o conhecimento, a experiência do canal, você vai perder essa vantagem de você ser conduzido pelos melhores caminhos. Então essa pessoa não vai saber, você vai sofrer ali, porque ela não te guiou pelo melhor caminho. E o segundo ponto, que eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que ficar 7, 8, 9 horas ali no canal, né, ou num dia de sol, ou num dia de chuva, qualquer que seja o clima, eu acho que é muito mais desgastante para quem está no caiaque ali, talvez, do que para quem está nadando, né? Então pensa bem nisso, porque se a pessoa do caiaque passar mal, desistir, acaba a sua prova, né? Nenhum atleta pode terminar a prova se o seu apoio não estiver presente. Então, se o seu caiaqueiro, por algum motivo, cansou, ficou doente ali, se sentiu mal, abandonou, acabou a sua prova. Você não pode terminar a prova sem o apoio. Então, mais um fator ainda é para você contratar um barqueiro experiente. Algumas semanas antes da realização da prova, a própria Associação 14 Bis divulga ali uma relação com nomes e telefones
de empresas ou de barqueiros que já fazem esse acompanhamento de atleta em provas anteriores. Então, você acaba tendo ali uma sugestão deles para contratar algum desses, né? Mas nada impede de você contratar outro. Mas o importante é isso, né? É ser alguém que conheça o canal, que tenha experiência, tá? Bom, é isso. E o que eu acho muito bacana, assim, né? A gente faz as provas como tentando se superar, né? Não é tentando vencer outro atleta. Então, para mim, só conseguir completar algo que há alguns anos aí eu achava que seria impossível, né? É maravilhoso, né? É algo que é difícil até de acreditar, né? Então é um sentimento de superação, né? Tem até um triatleta famoso, que é o Thiago Vinhal, que ele usa uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que sonho bom é sonho vivido, né? Aquele que quando você acorda ele não acaba. Então eu pensei nessa frase, inclusive, em vários momentos durante a prova, né? Porque às vezes você começa a cansar, começa a doer o ombro, aí você dá uma parada, olha no relógio, pô, ainda falta 15 quilômetros, 14 quilômetros. Mas no fundo, o que eu fiquei pensando, né? Pô, eu que escolhi estar aqui, né? Desde quando eu tomei conhecimento da 14 bis, eu achei fantástico, fiquei com vontade de fazer um dia. Então eu estava ali, estava vivendo aquilo que eu sonhei algum dia, né? Então não tinha por que reclamar, né? O dia estava bonito, eu olhava para o lado, vi o meu técnico, um barco exclusivo ali para mim, então eu encarei como se fosse um treinão de luxo, né? Olha só que bacana, né? Eu estou bancando aqui uma estrutura, né? Então eu não tenho o que temer, não tenho nada. Então eu vou nadar até a hora que eu aguentar, né? E isso foi bacana, que foi passando a cada meia hora, uma hora, e eu terminei a prova de boa, né? Então acho que é isso que vale, né? É, ver essa medalha agora mostra que realmente não foi um sonho, né? Que realmente eu vivi isso e é um pedacinho da história aí que foi escrita. É isso aí, se você gostou, manda alguma mensagem, se você perguntar alguma coisa, essa é a minha opinião como atleta, né? Primeira vez que eu participo. Mas é uma prova que eu achei sensacional. Eu acho que quem curte nadar a longas distâncias ou quer se aventurar é uma excelente prova. Pensa nisso aí, fazer em algum ano. Até mais.